E aí, meu povo, como é que vocês estão? O assunto que eu vou conversar aqui com vocês hoje diz respeito à dúvida de, 99% das pessoas que me seguem aqui, que é o seguinte: sempre que eu apareço para falar qualquer coisa ou para, quando eu coloco aquela caixinha de pergunta, o que as pessoas mais me questionam é: Mariana, por onde é que você se informa? E eu sempre dou a mesma resposta, porque é verdade. Eu me informo pelos mesmos lugares que vocês, né? Eu também entro no G1, eu também entro na Folha de São Paulo, eu também entro no Estadão, eu também assisto a Globo News, eu também ouço a Jovem Pan. Então, a fonte de informação é a mesma, né? Mas eu percebo que, quando eu falo isso, a dúvida persiste, porque as pessoas querem saber o seguinte: tá, como é que você se informa pelos mesmos meios que a gente e você consegue chegar a conclusões diferentes das nossas? E aí foi quando eu percebi que, na verdade, as pessoas não querem saber por onde eu me informo, mas como eu me informo. E é por isso que eu tô gravando essas histórias aqui hoje, porque eu vou explicar tudo isso para vocês com muito carinho e detalhadamente, porque eu quero que isso sirva como um guia para vocês usarem para a vida, né? Para vocês aprenderem a se informar corretamente. A primeira coisa que eu preciso que vocês saibam, porque vocês precisam ter isso em mente, é o seguinte: não existe jornalismo imparcial. Anotem isso, gravem isso para a vida de vocês. Não existe jornalismo imparcial. Eu sei que muita gente vai fazer a Maísa agora, né? Ai, meu mundo caiu, mas essa é a verdade. Não existe. Todo veículo de comunicação, prestem atenção, todo veículo de comunicação possui um viés ideológico, possui um posicionamento a respeito das coisas. Isso é o que a gente chama de linha editorial. Essa linha editorial, ela serve para delimitar o posicionamento dos jornalistas que trabalham em determinado veículo, né? A linha editorial, ela é a opinião expressa daquela empresa. E normalmente essa linha editorial, ela ficaria restrita ao jornalismo que a gente chama de jornalismo de opinião. Mas, na verdade, a vida real sempre é um pouco diferente da teoria. E essa linha editorial, ela, enfim, discorre sobre as mais diversas áreas daquele veículo, né? E como é que você sabe disso? Porque essa opinião, ela fica clara na forma como aquele veículo organiza os assuntos, na forma como se comunica, na linguagem que ele usa, na importância que ele dá àquele tema ou a importância que ele não dá. Então tudo isso está muito claro, né? Tudo isso deixa muito claro qual é a opinião dessa empresa, de que forma ela se posiciona no mundo. Para vocês entenderem na prática, né, o que eu estou falando com relação a esse negócio de linha editorial, observem alguns exemplos que a gente tem, assim, são acessíveis. Eu vou dar dois aqui, que para mim são os mais claros, né? O primeiro é a Carta Capital. A revista Carta Capital é uma revista de esquerda, né? O viés ideológico deles expressamente é progressista, né? Então, enfim, você percebe isso quando você abre lá e você lê, você vê esse posicionamento muito claro na forma como eles se comunicam, que é o que eu falei, na forma como eles organizam os assuntos no seu site, na sua revista, enfim. E o outro exemplo, que também tem um viés, um posicionamento muito claro, é a Veja, né? Se você entra no site da Veja, você também vê logo de cara qual é o posicionamento deles, porque é muito explícito, né? Então, assim, a Veja já é uma revista mais de centro, enfim, é uma revista tucana, mais PSDBista, social-democrata. E aí você vai dizer pra mim assim: nossa, Mariana, mas que absurdo, né? Meu Deus, como é que pode? Bom, isso não é necessariamente uma coisa errada, né? Todo veículo de comunicação pode ter, sim, o seu viés ideológico, a sua linha editorial, e isso é expresso, né? Se você entra no site de um desses veículos que eu citei aqui, você vai ver que existe a linha editorial. Então, isso está lá em algum lugar. E eles estão protegidos por isso, né? E por que não é errado? Porque, gente, jornalista também é um ser humano. E onde é que eu quero chegar com isso, né? Eu tô querendo dizer para vocês o seguinte: se vocês querem a informação pura, vocês vão ter que ir atrás dela. Elas não vão cair no colinho de vocês. Vocês vão ter que aprender a separar o joio do trigo. Vocês vão ter que aprender a separar o posicionamento
dos fatos. Vocês vão ter que filtrar a ideologia da informação. E como é que vocês vão fazer isso? Aí é que vem a primeira dica. Em primeiríssimo lugar, você precisa olhar, né? Você precisa ler todos esses sites que eu falei, todos esses jornais que eu citei aqui. Você precisa ler a Folha de São Paulo, você precisa ler o G1, você precisa assistir a Globo News, você precisa ouvir a Jovem Pan, você precisa fazer tudo isso. Mas não somente, né? Você precisa ir atrás também desses veículos que possuem um posicionamento mais claro, né? Como, por exemplo, o Antagonista, Catraca Livre, o É o País. Por quê? Ai, Mariana, sério que eu vou ter que ler Catraca Livre? É claro, gente, vocês têm que ler. Eu tive que ler, eu leio o Brasil 247, que é um site que me difamou, que fez uma matéria me difamando e eu tive que processar, mas eu leio. Por quê? Porque isso é importante para vocês entenderem de que forma a informação está chegando para essas pessoas, né? E de que forma isso impacta a informação como um todo. Então você precisa fazer isso para você descobrir de que forma esses veículos estão noticiando as coisas, qual é o tom que eles estão dando a essas informações. E só assim você vai ter uma visão mais ampla de tudo, né? Porque você vai conhecer os dois lados e a partir daí você escolhe aquilo que faz mais sentido para você. Outra coisa muito, mas muito importante é você ficar atento às fake news. Eu sei que já parece meio batido falar sobre fake news, né? Mas a verdade é que isso é muito importante, você precisa ficar atento. Porque, gente, não tem nada mais feio do que você ficar compartilhando notícia que não é verdade, né? Que não é verdadeira. Simplesmente porque aquela notícia lhe agradou. E aí você dá continuidade a esse ciclo de mentira que não termina nunca. Então, assim, é muito importante você checar as informações antes de você compartilhar. Como é que faz isso? Sei lá, pega as palavras-chave, joga no Google, olha quais são os veículos que estão falando sobre isso, se tiver algum, né? De que forma eles estão falando? São veículos de respeito? São veículos grandes que têm uma certa relevância no meio jornalístico? Tá bom, se sim, tudo bem, beleza. Se não, gente, tá na cara que é uma fake news. Mas o mais importante é beba nas fontes oficiais. Então, assim, quer um exemplo? Tá. Saiu uma reportagem falando sobre a reforma da Previdência. E essa reportagem diz que a reforma da Previdência vai tirar os direitos sociais. E aí o que é que você faz? Você compartilha imediatamente e diz, tá vendo? É por isso que eu sou contra esse governo golpista, porque ele vai tirar o direito dos pobrezinhos coitados? Ou você checa a informação antes? Você checa a informação, isso é óbvio, né? Você vai lá no texto base da proposta da reforma da Previdência, que está acessível, porque isso tudo fica acessível, isso é público, isso é nosso, entendeu? Então você vai lá, lê o texto e vê. Tem alguma coisa dizendo que vai tirar direitos? Então beleza, tudo bem, é verdade. Mas se não, então é claro que isso é fake news, gente, é óbvio. Então não vai espalhar, né? Saiu dados sobre o desmatamento na Amazônia. O que é que você faz? Olha aí esse presidente, filho da puta. Não! Vai lá e olha os dados científicos, analisa ano por ano, mês por mês, vê de que forma isso está sendo colocado. É assim, gente, não dá para se contentar com o que tem na superfície. Você tem sempre que ir mais fundo. E ainda sobre esse lance de você beber na fonte oficial, é o seguinte, goste você ou não, com todo o direito do mundo, Bolsonaro é o presidente do país que você mora, né? E por ele ser o presidente do país que você mora, é através dele que você vai saber o que está sendo feito, é através dos canais oficiais do governo que você vai saber o que está sendo feito pelo governo. Depois você conclui se aquilo ali é bom ou não. Mas não se negue a acompanhar e ver. Não se negue a checar os canais oficiais. Seja do governo, seja dos ministérios, né, dos ministros, seja de outras autoridades. Sei lá, do governador, do prefeito, do deputado do seu estado. Cheque, gente, beba na fonte oficial. Aproveitem, e aí é uma coisa que eu falo, porque assim, eu fico desesperada quando eu posto alguma coisa aqui e as pessoas vêm perguntar pra mim, ai meu Deus, onde é que você encontrou isso? Gente, eu encontrei no Google, onde é que vocês acham que eu pesquiso? Né? Pelo amor de Deus. E aí é o que eu digo, aproveitem a tecnologia que vocês têm na palma da mão de vocês. Vocês não precisam sair de casa para ter acesso a um acervo ilimitado de conhecimento. Vocês não precisam, tá aqui ó, na palma da mão. Vocês não precisam
nem ligar o computador, porque você pode fazer tudo pelo seu smartphone. Então, assim, usem e abusem da internet, né? Pô, a gente vive no melhor dos mundos, a gente tá conectado 24 horas por dia. Você sabe como era difícil para os nossos pais, para os nossos avós, há 50, 60 anos atrás, ter uma informação de qualidade? Era impossível, né? Porque eles não tinham esse recurso. E a gente tem esse recurso e não explora. Por quê? Porque tem preguiça, porque quer tudo mastigado, porque não quer, não se interessa. Ah, gente, pelo amor de Deus. E aí a outra dica, que essa é a melhor de todas pra mim, que eu acho um absurdo eu ter que dar essa dica, porque assim, pra mim é tão óbvio, né, que seja dessa forma, mas para as pessoas parece que não é, que é bizarro eu ter que falar isso, mas é o seguinte, prestem atenção. Não se baseiem por manchete. Nunca, em hipótese alguma, jamais, never, nunca na vida de vocês se contentem com a manchete de uma notícia. Abram a porcaria da notícia e leiam. Manchete é caça-clique, gente. Anotem isso, gravem isso, pelo amor de Deus. Toda manchete vai ser sensacionalista. Por quê? Porque a manchete é um recurso que o jornalista tem para atrair a atenção do leitor. Então, assim, ele vai colocar ali em evidência o que tem de mais absurdo naquela informação, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim, mas o que mais vai chamar a atenção dos outros. Então, assim, não se contente com isso. Clique na notícia, leia a notícia inteira, na íntegra, cuidadosamente. Não se contente com a manchete, pelo amor de Deus. Vocês querem um exemplo disso? Claro, né? Porque aqui a gente trabalha com exemplo. Lembram? É um exemplo atual, vocês vão lembrar. Lembram que eu falei aqui, semana passada, sobre as declarações de Sérgio Moro, enfim, as declarações que ele deu no dia do aniversário da Lei Maria da Penha, sobre a violência contra a mulher, o que ele disse de fato e de que forma a mídia noticiou isso, vocês lembram? Pois é, esse é um exemplo muito claro, né? Foram lá na declaração que ele deu e fizeram um recorte malicioso do que ele tinha dito, de forma que desse a entender para as pessoas que ele estava justificando a violência contra a mulher e que estava responsabilizando a vítima. Quando, na verdade, o que ele disse foi exatamente o contrário disso. E choveu, mas choveu gente compartilhando a notícia, falando: olha Sérgio Moro, olha aí ele mostrando a verdadeira cara, ele é um machista, ele é... Gente, era tão simples checar isso, por quê? Porque o jornal fez a matéria e extraiu essa informação, né, essa declaração que ele deu da página oficial dele. Tava lá no Twitter essa declaração. Então, assim, se você abrisse a matéria e você fosse ler todos os tweets que ele postou, você ia ver que não foi aquilo que ele disse, né? E aí a gente volta a falar sobre você beber na fonte oficial. Ninguém foi lá na página do Sérgio Moro checar o que é que ele tinha dito de fato. Não, começaram a compartilhar a notícia, né? Porque a manchete era sensacionalista e ninguém se deu o trabalho de conferir, sabe? Um outro exemplo bom sobre isso é uma notícia que saiu ontem, se eu não me engano, sobre o desmatamento na Amazônia. E a manchete da notícia diz o seguinte: desmatamento na Amazônia cresce 15%. E aí você lê aquilo ali e você fala: puta merda, Bolsonaro, filho da mãe, né? Daqui a pouco não vai sobrar um pé de carambola para contar a história, porque vão ter desmatado tudo. Só que quando você para ler a notícia, quando você abre, que você vai ler cuidadosamente, você descobre, sabe o quê? Eles juntaram os dados do governo de Michel Temer com os dados do governo de Bolsonaro. E aí chegaram a esse número de 15%. Só que, se você analisa isoladamente os dados do governo Bolsonaro, você descobre que o desmatamento caiu. Pouco, mas caiu. No governo Bolsonaro, nesses 7 meses de governo Bolsonaro, o desmatamento teve uma queda e não um aumento de 15%, como noticiaram. E mais uma vez eu vi pessoas compartilhando essa notícia à exaustão, sem checar as informações. Por quê? Porque caíram no golpe da manchete. Dito isto, meu povo, vamos para a parte mais importante dessa nossa conversa, né? Eu vou falar sobre uma coisa que, se vocês não
não tiverem, nada do que eu falei até agora adianta de nada, nada do que eu falei vai ajudar vocês. Vocês precisam ter senso crítico. Exatamente, vocês precisam ter senso crítico, vocês precisam construir um senso crítico para lidar com as informações. Ah, Mariana, tá bom, e como é que constrói essa porra? Simples, você constrói um senso crítico de informação em informação. E aí, para isso, você simplesmente não pode, repito, você não pode acreditar na primeira informação que chega até você. Não acredite na primeira informação, vá atrás de outras. E assim, por mais que aquela informação que chegou primeiro lhe agrade aos seus ouvidos, ela não necessariamente é verdadeira. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes as pessoas se colocam na posição de criticar o governo, de ser oposição de fato, e aí sai uma notícia na mídia que fala mal do governo, e a primeira atitude que as pessoas têm, o primeiro impulso é de compartilhar, é de repostar aquilo ali para enfatizar, para validar a sua posição. Mas isso não necessariamente corresponde à verdade. Então, assim, antes de você fazer isso, por mais que aquela notícia lhe agrade, não compartilhe sem checar antes. Vá atrás de outras informações. Isso é o que vai construir esse senso crítico que você precisa ter. Indo para o penúltimo ponto dessa nossa conversa, eu falei que o outro era o mais importante, mas eu acho que esse é o mais importante. Eu tenho certeza. Esse é o ponto mais importante, que é o seguinte: você precisa ter uma percepção da realidade. Jornal nenhum, gente, por melhor que ele seja, por mais confiável que ele seja, por melhor que seja a sua reputação, jornal nenhum substitui a vida real. Nenhum. Então, assim, converse com as pessoas. Quando você sair de casa, converse com as pessoas que estão na rua. Claro, você não vai pagar de doido, né? Falando com todo mundo. Mas assim, conversa com o motorista do Uber que tu pega, conversa com o cobrador do ônibus, conversa com a velhinha que está na fila do banco, conversa com as pessoas, porque essas pessoas vão te trazer informações tão ricas sobre a vida real que nenhum veículo é capaz de fazer. Quando eu falei há uns anos atrás que Trump ganharia a eleição, assim como Bolsonaro também ganharia, e olha que Bolsonaro nem sonhava em ser candidato ainda, eu não estava adivinhando nada, gente. Eu não tinha nenhuma informação secreta que as outras pessoas não tinham. Era muito simples. Eu estava atenta às coisas à minha volta. Eu estava atenta ao mundo lá fora. Eu estava observando o movimento das pessoas. Eu estava observando a vida real. E na vida real era o seguinte: eu percebi que as pessoas tinham uma dor, né? Elas tinham uma dor, a sociedade tinha uma dor, ou várias. E a única pessoa naquele momento que falava claramente e abertamente sobre essas dores era Bolsonaro, assim como Trump lá nos Estados Unidos. Então perceba, ele entendeu qual era a dor dessas pessoas. Eu não estou dizendo que isso é bom ou ruim, gente. Eu não estou fazendo juízo de valor. Eu não estou dizendo que Bolsonaro lindo, maravilhoso. Não confundam as coisas. Falando de um fato, né? Bolsonaro, ele falava da dor dessas pessoas, ele batia, ele tocava na ferida dessas pessoas, e foi por isso que ele cresceu tanto a ponto de ser presidente, assim como Donald Trump. Então, assim, essa é a percepção da realidade, é você ficar atento às coisas que acontecem à sua volta, você não se contentar com o que você lê na mídia, você não se contentar com o que o seu amigo disse, você ir atrás, você mesmo, de descobrir as coisas. Saia da bolha. Saia da bolha. Olhe as pessoas. Olhe a vida real. Olhe o que existe fora das salas de redação dos jornais, né? Olhe a vida real. Olhe o senhorzinho que está aqui na minha frente. Tem uma obra aqui na minha frente. Aquele pedreiro que está construindo aquele prédio, né? O taxista, a babá daquela criança. Olhe a vida real. Veja o que essas pessoas querem. O que essas pessoas estão dizendo. Não ignore isso. Não ignore isso, porque isso é muito importante para você perceber qual é a realidade que você vive e a partir daí você entender melhor os fatos, as coisas que acontecem. Na eleição passada, um monte de gente ficou muito surpresa, né? Assim, a mídia, a classe artística, esses intelectuais todos que não entendem porra nenhuma da vida, né? Ficou todo mundo muito surpreso. Por quê? Porque Bolsonaro teve
uma votação muito significante nos lugares que são dominados pelo tráfico no Rio de Janeiro, né? O Morro do Alemão, o Morro do Dendê, enfim, outros morros que eu não vou lembrar o nome. Nesses lugares, Bolsonaro foi muito bem votado. E as pessoas ficaram, ai meu Deus, como é possível? Sabe como é que é possível? Eu vou dizer pra vocês. É possível porque essa era a dor das pessoas e Bolsonaro olhou pra ela. Né? Qual é a dor dessas pessoas? É viver num lugar dominado pela criminalidade. É ser refém da criminalidade 24 horas por dia. Sabe como é ser refém da criminalidade 24 horas por dia? É não ter paz. É morar num lugar que você tem que se esconder debaixo da cama para não morrer com um tiro de fuzil na cara. Essas pessoas são muito mais reféns da criminalidade, do narcotráfico terrorista do Rio, do que todo mundo que tá ali no asfalto, do que o cara que tá lá, o Caetano Veloso que tá estacionando o carro no Leblon. Ele não passa por isso, ele não sofre na pele os efeitos dessa bandidagem, mas o pessoal que tá lá no morro sofre. Então se chega um cara como o Bolsonaro e fala assim, eu vou acabar com essa porra, bandido na minha mão vai sofrer, vocês acham que as pessoas não vão olhar pra ele e vão dizer, puta merda, eu quero esse cara? É claro que vão, gente. É claro que vão. Então me arrepio. Então essa é a percepção da realidade que muita gente não tem. Fica aí nessa bolha. Ai, porque deveria ser assim, porque deveria ser assim. Mas a vida real cara, a vida real é demais. Sério. Então, assim, para finalizar essa conversa da gente aqui hoje, eu não posso deixar de reforçar aquilo que eu sempre falo, né? Que é o hábito da leitura. Crie o hábito da leitura. Leiam coisas, leiam livros, né? Vão atrás de conhecimento, gente. Não se contenta com o que tem na superfície. Vão mais fundo. Vocês são capazes, né? Vocês podem. E é a leitura, né? Que vai torná-los aptos a colocar em prática tudo isso que eu disse aqui. Né? Se você não lê, você não sai do campo. Essa é a grande verdade. Então é isso, meu povo. Se liguem, hein? Se liguem. Beijo.